Aí eu entrei em queda livre com os 2 paraquedas abertos. Parecia que Deus estava avisando que não era para ter o salto. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Só que quando eu desconectei o principal, que é esse tirante aqui, ó, ele começou a estrangular o paraquedas reserva. Ele subiu na velocidade que o cara desceu e bateu, ninguém sabia quem era. E viu a resistência, ele deve ter cravado na lama ali, né? Ele deve ter enterrado ali. E sobrou e laçou. E quanto mais ele puxava, mais empedrava em nó. Lançou a fita aqui no meu pescoço, que você sai com o queixo para baixo, né? Justamente para a fita não pegar aqui. Fez o X aqui, eu comecei a ser estrangulado para baixo, como quem toma o golpe. Caraca. Quando eu senti o vento cortando meu rosto, que aí eu percebi, caraca, eu tô caindo. E uma certeza, cara, que não tem como explicar, de que eu ia morrer. Ali na queda eu pensei, eu vou orar a Deus. Bati no posto de gasolina e apaguei. Mas o cenário aí de operações especiais, salto de paraquedas aí, é o título do vídeo, O Lado Sombrio do Paraquedista. Devidos créditos ao canal Fuzileiro Real, do Pedro, tá? Do Marques, os caras padrão demais trazendo conteúdo de qualidade. Isso aqui é um react aqui do quadro Naval Reage. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like aí se estiver gostando desse tipo de conteúdo, eu trazer mais vídeos aqui como esse. Ok, tropa? Bora pro vídeo. Poxa, num dos últimos, se eu não me engano, era o último salto. O Andrade até tava comigo, né? Poxa, 3 vagas foram cedidas pro Exército. O Exército não tem o hábito, né, como nós temos, de saltar de helicóptero. E aí, no mesmo local, se eu não me engano, era Barra do Jucu, lá em Espírito Santo, eles cediam vaga pra gente, porque o Búfalo, quando tava apoiava eles, ora o dia era nosso. Então o Búfalo cabe mais gente do que um HE. E aí, quando era a vez deles no Búfalo, eles cediam 10 vagas pra gente, 7 em troca de 3, pra experimentar o salto do HE. Poxa, nesse dia que era o último dia, cara, o último salto, a gente foi alto. Fomos a 10 mil pés ali fazendo o circuito. Fez a final, aí deu um impedimento temporário. Avião decolando. Mais um circuito, outro impedimento temporário, avião pousando. Aí fez outro circuito, impedimento definitivo, uma nuvem parou ali. Parecia que Deus estava avisando que não era para ter o salto. Começamos a descer. Todos os sinais, descendo. Aí o Subgato tava como ML, mestre de lançamento, MS. Aí mestre de salto. E aí ele verificou que, se eu não me engano, a 5 mil metros, 5 mil pés, dá para lançar. Aí ele falou com o fiel da aeronave, aí o cara fez um circuito menor, aí tava do Exército Cabo Toschi, Sargento S. Campos e Cabo Fontela, do Exército. De aluno tava eu, o Osni e o Jacaré Amorim, que é enfermeiro. Saímos juntos, nós 6. E aí, poxa, quando a gente saiu, já me chamou a atenção, até que estava abaixo, né? Então você sai, praticamente não sai comanda, nem tem queda ali direito. Me chamou a atenção que esse Cabo Toschi, ele comandou, mas estava com uma line over, né? Ali em cima do velame ali, aí como se você estivesse freando e ele fica executando um giro. O procedimento é o quê? Antes que o sangue vá para a perna e você fique inconsciente, aí desconecta e comanda o reserva. E eu tinha comandado a partir do comandamento dele. Eu nem olhei o time, então ele comandou, eu mandei a mão. Só que, depois que eu comandei, que eu fiz o cheque, que me chamou a atenção ele girando, ele desconectou e o reserva não quis. E eu vi ele brigando até ele bater, que ele morreu. Foi até o chão. Meu Deus. Ele entrava de dor, se esperneava, puxava as linhas do reserva e a free bag, né, que a gente chama, que é a bolsa, o invólucro que guarda ali o velame, o tecido propriamente dito, ele vinha próximo dele, que ele estava com a barriga para cima, ele puxava, vinha até próximo dele e esticava de novo. E a gente vendo aquilo ali e, caraca, até o ponto dele bater. Na verdade, quando ele bateu, eu não tive a noção que ele tinha batido, porque ele bateu num charco, mais ou menos até a cintura, e a água, subiu uma coluna d'água, né? Então pensei, abriu. Porque olhando de cima, tu vê uma mancha branca abrindo. Só que depois ela desfez rápido. Aí, camarada, caiu a ficha. Rapaz. E você não sabe quem foi, né? Cada um que chegava lá embaixo era recebido, sabe, com muita emoção. Por quê?
Tanto pelos caras do exército quanto pela gente. Porque na velocidade que o cara desceu e bateu, ninguém sabia quem era. Podia ser tanto um aluno quanto podia ser um dos 3 das vagas ali que foram cedidas, né? Cara, o paraquedismo é... Paraquedista, né? Ser paraquedista, cara, é ter fé que um equipamento vai abrir. É saltar do avião, do helicóptero e crer que vai abrir, irmão. Entendeu? É confiar no paraquedas principal e também confiar no reserva, em caso de emergência. Não abrir os dois, irmão, é entregar sua vida ali pra Deus nos segundos finais e a tragédia anunciada, né? Mas eu dou meu valor aí a todos os paraquedistas, inclusive minha continência, porque vocês são muito brabo, cara. Brabo demais. E aí, infelizmente, nessa fatalidade, a gente perdeu o Cabo Toschi do Exército, com comandos antigos lá, bem experiente, né? Infelizmente, né? Faz parte. Não é o que a gente deseja, né? Mas quando a gente entra no militarismo, principalmente para essa área, né? Para a área de operações especiais, a gente sabe que mesmo em adestramento a gente corre risco de morte. O que não é o desejável, né? Não perder ninguém em tempo de paz, em adestramento. Mas nas operações especiais, até nos adestramentos, a gente corre esse risco. Sinistro, né? Infelizmente veio a falecer. Mas você foi no período do salto livre ou foi um adestramento normal? Foi no período do salto livre. Eu estava como aluno. Tá, aluno do curso aí, vocês saíram a 5 mil? Saímos a 5 mil. A 5 mil, pô, realmente. Pra vocês terem noção, hoje em dia, pra quem é aluno do salto livre, 5.500 é a altura de comandamento. Saímos baixo. A altura para comandar o paraquedas é 5.500. Pra vocês terem noção. Como aluno, já uso o DA, né? Não sei se é Cypress ou o DA ainda, né? Então, DA. É o DA. Então, que é o limite ali da margem de erro. Caraca. Aí vocês saíram da aeronave a 5 mil. 5 mil. Ainda pegaram ali, no caso, a subterminal ali, até ainda tem a quantidade de peças ali com o paraquedas infla. Então já. Depois de comando, ainda você sofre a queda. Ainda sofre a queda ali, no caso, que é para se abrir rápido demais, você tem lesão na cervical. Então o choque de abertura é suavizado porque ele vai abrindo devagar. Com isso você continua caindo. Caraca. E esse dia deu tudo pra... Desde antes do tempo impeditivo. Pô, via esse cara, a cada 1.000 pés que a gente sobe, diminui 2 graus. Fica muito frio. Pô, eu lembro que em tempo quente do nível do mar que tu saía para 12 mil, camarada, a ponta da extremidade do dedo ficava dura. Caraca. Então, assim, eu vi o cara pingando suor naquele capacete de treinamento de trabalho relativo. Ele escorrendo suor. Parecia que alguma coisa estava avisando aquele cara que ele... Já devia estar pressentindo. A tampa do equipamento do principal dele saiu, até deu uma verificada lá, né? Que é comum, a gente está sempre... policiando um ou outro quanto ao equipamento, quanto a equipagem, né? Fazendo cheque. O camarada da frente não tem condição de ver o próprio equipamento. Então a gente auxilia, né, um ao outro, justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas assim, a tampa estava solta ali, mas coisa boba. Tanto que o que não quis foi o reserva, né? O reserva, depois a gente foi lá procurar, porque aonde ele bateu tinha um monte de vegetação aquática, tipo camalote, e bateu e aí fechou. Como você está no mesmo nível, você não vê como quem está de cima vê. Bateu e fechou. E eu tinha identificado ali a posição como referência do hangar. Eu vi mais ou menos aonde bateu. Então os caras vieram me perguntar se tem condição de ajudar a procurar lá. Eu fui lá pro Sharks, o pessoal do Escometa, né? Estavam fazendo adestramento lá com a gente também. E os demais do Exército estavam fazendo um adestramento slope, que é o salto livre operacional. Também foram para lá, todo mundo procurando. E aí o próprio HE, roverando próximo, o subgato, até então era sargento, apontou porque ele viu a freebag. E a freebag, por um acaso, era verde também, da cor da vegetação. Mas ela estava boiando lá. E aí a gente tentou pegar, né? E viu a resistência, ele deve ter cravado na lama ali, né? Ele deve ter enterrado ali. Caraca. E aí, mas na boneca ali, as linhas, quando você faz as 2 polegadas ali das linhas, uma sobrou e laçou. E quanto mais ele puxava, mais empedrava em nó. Ou seja, quanto mais ele tentava se safar, mais ele estava indo pro jangal. A gente não tem como mensurar, né, o que foi. Até respondi não sei se foi sindicância ou IPM que abriu no Exército. Como eu saltei com ele, estava presente lá nas ações, aí fui
fui arrolado, né, pra esse... Pra dar um depoimento. Infelizmente, né? Calma. Triste. Mais Sinistro. atividade de operações especiais, é como Isso, o senhor pô. falou. É o tempo todo correndo risco de vida. É isso aí. Certo? Quem vai tem que ter essa consciência. Não é à toa que os cursos são altamente rigorosos, né? É isso aí. É justamente para selecionar o camarada que quer correr o risco, que se propõe a correr o risco, e aquele camarada que é só um aventureiro, né? É verdade. Tá disposto a pagar o preço. E tanto que o senhor falou que ele, mesmo para que era online houve, ele não tentou até o último Até momento. o final. Até Eu o creio que final. ele bateu brigando. Que ele tava de dorso, caindo de dorso. E aí brigava, ele puxava as linhas. E aí, só que depois que a gente viu que quanto mais ele fazia aquilo ali, mais o nó ajustava, né? Apertava mais o nó. Apertava mais ainda. Mas também naquela, pô, a gravidade não tem como mensurar exatamente. como é que tá Não, o desenvolvendo. coração dele devia estar querendo... Gravidade, o nervosismo, o medo, tudo misturado ali, a sensação de morte. Cara, não tem como não. abandonar ele pela boca, né? E o senhor também teve um evento de Tive. Teve um acidente de aí, acidente né? em Salto. Como foi isso aí, hein? Tive. Cara, eu passei por alguns acidentes. O primeiro que eu considero foi lá na brigada, ainda na formação, a fita do militar que saiu na frente. Como eu saí muito encarneirado, né, que a gente fala, muito em cima, a bolsa ela continua na aeronave, enganchada, né, que é o salto semiautomático. O gancho, a fita e a bolsa, ela rompe ali no cadastro fechamento e a bolsa pega o ar e sobe. Essa bolsa ela pegou no meu pescoço, lançou e levou a epiderme embora. Caraca. Lançou a fita aqui no meu pescoço, que você sai com o queixo para baixo, né, justamente para a fita não pegar aqui, não passar no braço, que a gente bota a mão no reserva e o cotovelo bem fechado no tronco. Mas aí a fita do da frente passou no meu pescoço e levou a epiderme embora. Só que até então eu não sabia que tava queimando pra caraca. Eu liberei o rosto assim pra ela passar. E aí eu vi que depois, né? Vi que a epiderme, né, foi levada embora. Mas aí, até você saber que era só a pele, camarada, daquela queimação, eu pensei, deve estar sangrando tudo. E botava a mão, sentia queimar e não via nada. Eu, caraca, o que será que aconteceu? Pousei não, né? Aterrei. E aí perguntei, o primeiro camarada que passou, foi até um camarada do exército lá. O camarada dá uma olhada no meu pescoço e vê como é que tá. Ele fez uma cara feia. Meu Deus do céu. Deve ter arrancado aqui um pedaço do músculo, meu irmão. Aí fui lá na viatura, olhei no... Caraca, ficou inchado, ficou feio, né? Mas apesar de ter sido superficial, me deu um medo, né? Mas não chegou nem perto do acidente, do salto livre que eu tive, que eu tava apoiando. Em 2004, eu tava pela Baiuca, né? Eu sou auxiliar de DOMS. E aí a gente foi, né, na equipe de dobragem, né? Pessoal que apoia o curso. Só que a Baiuca tem as suas vagas na aeronave, né? Suas vagas cativas. E aí, inclusive, eram os primeiros a ser lançados ali para pousar e efetuar a dobragem do seu e de quem vier chegando. Então cedia 2, 3 vagas e a gente estava sempre saltando. Pô, num desses saltos, cara, eu peguei um paraquedas, fui para a aeronave, o C-130, né, o Hércules, e fomos saltar, combinei até com o meu camarada Cipulli, 33, um abraço, hein? Combinamos de gripar, né? A gente comunica ali ao mestre de lançamento que a gente vai fazer um trabalho e tal. A gente era, né, de certa forma experiente. Saímos e conseguimos efetuar o grip, né? Pô, você quando tá conseguindo, né? Quando você tá em queda livre, cara, a sensação é que você não tá caindo. De tão rápido você apoia no vento, então não tem a sensação de que tá caindo, porque você está apoiado no vento. Quando você aprende a se deslocar para onde você deseja, você dominar a queda, que a gente fala, aí parece que você tá voando, sem exagero. Caraca, padrão. Então, poxa, quando você consegue efetuar com segurança uma chegada, pá, pegou ali, né, que a gente chama do grip, pegou um no braço do outro, pá, chegou em 4.000 pés, a gente, balançou o braço, cada um pro teu lado, comandamos. Tranquilo. Faz o cheque visual, vi que o meu velame estava inflado, as linhas estendidas, o slider baixo. Só que do lado aqui, no meu lado direito, para baixo,
eu vi um repolhão branco, meu irmão, um tecido branco que era o reserva. Abriu de maneira simultânea, ele só não teve arrasto para inflar, do jeito que inflou o principal. A minha ação foi tentar recolher para botar entre as pernas, né? Que é o que a gente aprende. Tentei recolher, só que o vento pegou nele e puxou ele para a lateral, de maneira forte. As linhas dele são até mais finas, né? Apesar de resistente. Só que, poxa, começou a cortar a mão, eu larguei. Quando ele inflou para a lateral, ele fez uma oposição de esforços que trouxe o principal para a lateral também. Ele puxou assim, Caraca, fez um pêndulo. Mano. Aí eu entrei em queda livre com os dois paraquedas abertos. Caraca. Eles estavam assim, ó, um de frente pro outro. E aí quando entrou em queda livre, o que eu fiz? Passei o olho no reserva para ver se ele estava inteiro. Opa, linha inteira, tecido tá inteiro, vou mandar o principal embora. Mandei. Tum. Quando eu mandei a mão no punho, que assim, pro pessoal que tá vendo aí entender, né? O tirante dianteiro, tirante traseiro, né? Eu dei até a explicação do equipamento aqui. Na parte superior do equipamento, que fica mais próximo aqui da cervical, fica o reserva. E aquela mola grande com paraquedas, né, piloto costurado em volta dela. Para quê? Para ela sair de maneira emergente. Saiu, só que ela saiu entre esses tirantes, para minha direita. E eu não tinha percebido. Só que quando eu desconectei o principal, que é esse tirante aqui, ó, ele começou a estrangular o paraquedas reserva. Ele subiu, ele desconectou, começou a estrangular o paraquedas reserva e eu segurei. Porque aí que eu identifiquei que estavam por dentro do outro. E aí ele começou a girar, torcer os tirantes ali, as linhas, a ponto da minha cabeça ser jogada para baixo. Fez o X aqui, eu comecei a ser estrangulado para baixo, como quem toma um golpe. Só que apesar da minha cabeça estar para baixo, eu não estava tentando para o chão. Eu estava pensando o que eu podia fazer. Quando eu senti o vento cortando meu rosto, que aí eu percebi, caraca, eu tô caindo, meu. Aí que eu atentei pro chão. O chão estava subindo de uma maneira como eu nunca tinha visto antes. Que isso, mano. Aí, camarada, não é Hollywood. Começou a passar um filme da minha vida. Não é Hollywood. O que a gente vê nos filmes aí deve ser baseado em fatos reais. Por quê? Eu entendo assim, né, hoje. Parece que o teu organismo tenta guardar o máximo de memória do que você viveu. E parecia que eu estava repaginando tudo que eu tinha vivido na minha vida. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família que eu tinha construído. Tudo passando muito rápido na minha mente, sabe? E uma certeza, cara, que não tem como explicar, de que eu ia morrer. Caraca. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Ali na queda eu pensei, eu vou orar a Deus. Vou pedir a Deus aqui mais uma oportunidade. Porque eu, como evangélico, eu creio que ele pode todas as coisas. Apesar daquela agonia ali, o coração tá batendo no pescoço e eu pensei, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Não me deixe agora, não. Quando eu bati do lado de um posto de gasolina, foi lá em Anápolis, né? Uma cidade vizinha a Goiânia, Goiás. Bati no posto de gasolina e apaguei. Caraca. Apaguei. Até então eu não sabia onde estava, né? Mas apaguei. No que eu acordei com o zum do pessoal, né? Junto aquele tumulto e tal, pá, no paisano. Caraca, você viu, você ouviu e eu fui acordando. No que eu tentava respirar, parecia que a minha coluna ia partir, cara, sabe? Espetava no respirar. E aí eu fui controlando a respiração, ajeitei o braço, né? No ajeitar do braço eu senti ela espetar. Eu vou ficar aleijado. Eu não senti as pernas. Né? Me mijei todo com a pancada. Acordei que eu senti quente ali, mas as pernas eu não sentia. Comecei a dar graças a Deus ali que estava vivo. Mas na minha cabeça eu estava aleijado. Endireitei a cabeça, botei a testa no chão, alinhei a cervical com o restante da coluna. Cipule pousou lá no posto. Cipule até então não sabia que eu estava vivo. O cara do posto, quando ele chegou perto, do meu rosto. Por isso que eu vi que era um cara do posto, que ele botou a bota assim, ele puxou o velame, ele botou a cara assim no meu rosto. E aí eu peguei um pouco mais de ar, né? Tenho que fazer mais um pouco de força por causa da dor. E pedi para que ele não deixasse ninguém mexer. Eu falei, pô, não deixa ninguém mexer não. Aí ele botou a mão na cabeça, caraca, o cara tá vivo. Caraca, quando ele falou isso, cara, mano. uma mulher, eu ouvi uma voz de mulher dando glória a Deus.
sapateando, hora eu ouvia na minha direita, hora na minha esquerda, hora na minha frente. Ela entrou no mistério, meu irmão. Porque ela tava numa gratidão que parecia ser alguém da minha família. Tá vendo, Né? mano? Aí dali eu fui socorrido. Até me arrepiei aqui, bombeiro, tropa. bombeiro Tô chegou todo arrepiado, primeiro. mano. Fui socorrido, fui levado para um hospital evangélico, lá de Anápolis. E futuramente fiquei lá na Brigada de Operações Especiais do Exército, lá em Goiânia, né? Até que o último dia, né? Eu fiquei engessado. Uma camisa de gesso com um triângulo aberto aqui, né? Pro diafragma dilatar. E 2 botas de gesso. E aí pro último dia eu fui retraído para a zona de Salto lá, para ZL, para ser peiado na maca do Hércules, para ser trazido de volta pro Rio. Nisso que eu fiquei esperando a atividade acabar, que ainda tinha um dia de salto, e eu fui retraído para lá, né, para não atrapalhar. O salto, geralmente, final de semana é aberto a público, né? E aí uma senhorinha pediu para falar comigo. A senhorinha pediu, furou lá a fita zebrada e veio falar comigo. Ela aí, meu filho, você foi aquele menino que bateu lá no posto? Sou eu mesmo. Como é que você tá? Agora eu tô melhor. Ela, pois é, eu fiz questão de vir aqui falar contigo porque eu sonhei com você, pô. Eu sonhei com você, eu não sonhei com um de vocês. É mesmo, ela. Na madrugada pro dia que você se acidentou. E eu vi você morrendo. Eu chamei o meu esposo para orar por você. Só que ele devia estar com muito sono. Ele falou, vai dormir, mulher. Vai dormir porque você tá impressionada com a atividade. E a gente não tá acostumado. Acalma teu coração, vai dormir. Ela olhou para mim e falou, você sabe o que eu fiz, meu filho? Eu esperei ele dormir. Dobrei o meu joelho. Ela bateu no joelho assim, ó, uma senhorinha pequenininha. Dobrei o meu joelho e fui orar pela tua vida. Sabe por quê? Porque eu creio que a oração do crente tem valor. Eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Amém. E eu fui orar pela tua vida. Deus é bom, né, velho? Aí, ela falou assim, sabe por que eu falo que eu sonhei com você e não com um de vocês? Porque quando o rapaz do posto tirou, ela se referiu ao pano, falou, quando ele tirou o pano da tua cabeça, que eu vi o teu rosto, aí Deus me revelou que era você mesmo que estava no sonho e morria. Aí eu tenho certeza que você me ouviu glorificar. Lembra que eu falei? Que tinha assim, ela que estava glorificando o sapatinho lá, glória a Deus. Eu já não era mais ninguém, né? O gesso todo molhado, tava chorando ali, porque eu tava desviado, né, cara? Tava desviado da presença de Deus, então ela me deu até uma advertência no final. Olha, meu filho, eu tô fazendo questão de vir falar aqui, não é pra minha glória não, é pra glória e honra do Deus Todo-Poderoso. Se você conhece Ele, firma os seus pés nele. Agora, se tu não conhece, corre para ele porque ele te deu uma nova oportunidade. Ela usou o termo que eu usava na oração. Falou, corre porque hoje ele te deu uma nova oportunidade. Fica firme nele. Caraca, glória a Deus, e eu nunca mais vi essa senhora. Deus nunca é mais vi essa muito bom, senhora. velho, maravilhoso. Foi Deus mesmo, usou ela como ferramenta pela minha vida. Caraca. Deus usou de misericórdia e compaixão comigo. Tropa, caraca, que cenário, né, tropa? Padrão demais, surreal. A gente sai de uma história onde teve um colega que infelizmente morreu e vai para um cenário onde ele quase morreu, né? Mas Deus deu uma nova oportunidade para ele. E eu vou falar para você, para quem exerce aí todas essas atividades, né? Do salto livre, paraquedista, você precisa ter fé, irmão. Nessa hora não tem ateu, tá? Porque você tem que acreditar, você tem que ter fé de que o paraquedas vai abrir. Se você não acredita em Deus, mas se você é PQD, você tem que ter fé que vai abrir. É saltar do avião, é saltar de um helicóptero e acreditar que aquele paraquedas, tanto o principal quanto o reserva, vai abrir. E foi o que o paraquedista e o PQD, Operações Especiais, ele fez. Cara, comenta aí, tropa. Comenta o que você achou. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Créditos novamente ao canal Fuzileiro Real, ao Pedro, ao Marques. Os caras são padrão demais, traz conteúdo de qualidade. Se você tá querendo estudar para o CFN aí, não tem material de estudo, eu vou deixar a recomendação, nosso preparatório completo para o Fuzileiro Naval, que é o curso preparatório à prova CFN, tá com desconto relâmpago aí, promocional, vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado. Tamo junto, até o próximo vídeo.